Pô, vamos falar sério aqui, aproveitar que o Cabral deu uma brecha. Não tem mais como. Tá tudo ocupado lá com pilha. Ótima tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Tá tudo ocupado com pilha. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é BMC Marketing, aqui você fica por dentro. Tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Daniel Morales, ficando até as 3h30 no debate com a Alan Gani e com o Alexandre Cabral. Então, depois desse bate-papo aqui, vamos falar um pouco sobre coisa séria aqui, Alexandre Cabral, Alan Gani e Morales. Boa tarde, Gani. Tudo em ordem aí? Tudo tranquilo. Dia agitado, hein? Dia muito agitado. E aí, Cabral, boa tarde. Tudo de paz, tudo tranquilo. Cabeça erguida. E calamidade pública, o Ciro Nogueira. Tá doidão? Tá doidão, é isso? Né? Tá louco? É flamenguista? Ficou pirado ontem? Calamidade pública, contratando 300 mil por mês? Tá de brincadeira, mano. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Daqui a pouco a gente fala disso. Primeiro tem que ter uma revolta inicial. Não só o Ciro Nogueira, né? O João Roma falou, não tem plano B. Vamos ter que passar a PEC dos precatórios. Mas isso a gente fala depois. Isso a gente fala depois. Vamos seguir. Como diz o Eduardo Lemos, o Felipe faz todo o planejamento do programa e fica 20 minutos falando besteira. Tem ali, olha lá, ó, eu e Daniel, aliás, aquilo ali, ó, tá em 5 minutos, hoje 20 minutos já, ó. Repercutidas com o nosso time. Não, eu queria saber por que tem ponto se tem barra. Não, é porque é melhor para ler. É, isso aí. É melhor para ler. Você coloca a barra porque o ponto pode te confundir. O ponto pode então, ser por que não tira o ponto? Não, porque é que se fosse jornalista que não trabalha, você ia saber, né, Se você quiser depois uma aula de jornalismo... Não, que é fraqueza, perder tempo. De quantos pontos você dispõe na então vida você é jornalista agora. Não, mas é uma Cuida da parte brincadeira. Financeira. Quem contratou, Paula? Quem contratou? Quem contratou? Vamos lá, foco? Meu Deus do céu. Gente, eu tô tentando falar faz 42 minutos aqui sobre a reunião do Banco Central que levou a taxa de juros ontem. E aí, ontem eu lembro que naquele programa especial que a gente fez sobre o Copom, tava eu, Gani Cabral e Rafael Lara, a gente comentando sobre o cenário de deterioração fiscal que o Banco Central falou, sobre a questão da inflação e tudo mais. E aí o Cabral fez uma ponderação, ele falou, olha, talvez isso seja bom para a Bolsa no dia de amanhã, no caso hoje, quinta-feira, porque pode desestressar a curva de juros, pode trazer alguns benefícios, o mercado pode ficar um pouco mais otimista, pode tirar aquela aversão ao risco, pode trazer, tirar a cautela, né, ser benéfico para a Bolsa de Valores. E olhando para a Bolsa hoje, caindo agora, está no 0 a 0, mas já chegou a cair mais... nessa quinta-feira, tá no 0 a 0, não animou, também não tá desanimando tanto, mas o que acontece que não tivemos esse otimismo na Bolsa? O que acontece que a gente não conseguiu ver, né, o impacto aí no investidor, no mercado, trazer aquele clima um pouco mais de otimismo, hein, Gani? Eu acho que foi o seguinte, inclusive eu estava escrevendo, né, o dele de manhã. Aí eu botei assim, reunião do Copom, que era algo que eu e o Cabral e você discutimos ontem à noite na cobertura. Bolsa deve ter reação positiva porque veio conforme esperado taxa de juros, né, a Selic. Aí logo em seguida eu li assim, ó, IGPM 0,64%, projeção 0,17%. Mês anterior, menos 0,64%. Só trocou o sinal, né, em módulo, assim, virou. Aí eu falei, apaguei. Deu rod. Apaguei a frase, né? Falei, eu não vou escrever isso, não. Eu não vou escrever o que vai acontecer com o mercado hoje, não, senão eu vou errar. E aí eu acho que pesou o IGPM. Por quê? Qual que é a leitura? Se a inflação está vindo alta no produtor, porque o IGPM, o peso é alto, né? No 60% do índice é preço no atacado e produtor, que é o IPA, e houve uma forte desaceleração, uma menor queda do minério de ferro, que estava contribuindo, né? A gente falava disso, né, Cabral? Quantos por cento que era o minério representava? Se tirasse o minério, a inflação eu não lembro qual era o peso. Eu lembro que se tirasse o minério a inflação virava. Aí o minério perdeu força, a queda perdeu força e diesel, mas lá no atacado. Aí o IGP veio forte. Então, o que isso significa? Que pode ter repasse aonde? No varejo. Então, aquela inflação, será que 1,5 vai ser suficiente? Então, acho que é isso que ofuscou a decisão do Copom.
Acho. E aí, Cabral? Eu acho que não foi só isso não, mano. Ah, e tem o... Esqueci. Complemento. É isso aí. Vai, complementa? Não, precatório, que eu ia falar, acabei esquecendo. Eu acho que a gente já dormiu meio estranho. Porque o governo não conseguiu fazer base para aprovar o precatório. Tipo, o esforço de Lira virou água. E para piorar, o PTB ontem à noite meio que abandonou o barco. Diz que o Roberto Jefferson está se sentindo abandonado, fez uma carta lá de independência, e o meio que PTB abandonou o barco ontem da base do governo. Nada que um jantar aí, um almocinho não resolva. Não entendemos. Mas, teoricamente, o PTB abandonou o barco. Então, para votar a favor do governo na quarta-feira que vem, vai ter que rolar um biscoito, um cafezinho, alguma coisa assim diferente. Não vai rolar bolacha, porque o Roberto Jefferson é do Rio, então vai rolar biscoito. Aí o que acontece? Pode ser qualquer um. Além de... Então isso já dormiu o precatório ruim. E ontem, se vocês olharem para o comunicado, rolou batata quente. Você é Paulo Guedes. Você fala para mim, o Banco Central está atrás da curva. Corre atrás da curva. Aí eu fiquei com a batata quente. Eu falei, PG, é nós. Chegou ontem, por problema fiscal, com a possibilidade de auxílio para furar teto, não sei o quê. Não adianta só o Banco Central trabalhar que não vai ajeitar a curva longa. Devolveu a batata. Então ontem ele devolveu a batata quente, que para mim é uma devolver que não ia afetar muito o preço, mas já foi um recadinho. Então para mim foi várias coisas pequenas que viram grande. A batata quente sozinha não ia fazer preço. Mas você põe a batata quente junto, você põe o precatório não passando. Você não passando temporariamente. E para piorar o seguinte, o sonho dourado do governo era 30 ou 31 de outubro. 30 de outubro. Quem nunca fez assim no dedo para descobrir se era 30 ou 31? Não, 30 de outubro. Não, então eu errei. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Esse dedinho aqui. 31 de outubro. Então o sonho do governo era até domingo. Não vai, porque já virou quarta. Aí qual é a dúvida? Vai virar retroativo para novembro ou vai pagar de dezembro para frente? Tipo, dezembro paga 2 vezes. Ou, sei lá, se for só complemento, paga um cheio e o complemento do mês anterior. Então, precatórios foi adiado. Ainda se tem dúvida de Pacheco. Pacheco falou que vai acelerar. Não, a gente acelera quando chegar aqui. A gente vai direto para votação. A gente não coloca em nenhum comitê, comissão, algo parecido. Então, ontem à noite batata quente, precatório não passou, IGPM deu rod, ok? Em cima disso tudo, cada um participou um pouquinho. E para fechar a confusão, Ciro Nogueira disse, vai passar de qualquer jeito o negócio. Aí o pessoal já está com medo de declarar calamidade pública no passado. Qual o problema de declarar calamidade pública num ambiente como esse? Porra, nós estamos com recorde de carteira assinada na história do Brasil. Nós estamos contratando 300 mil no mês. Superávit nas contas públicas divulgado agora há 1 hora, 2, 3 horas atrás, sei lá, 4 horas atrás. Hoje, em algum momento hoje. Terceiro mês seguido de queda de desemprego. E eu fazer calamidade pública? Não dá, né? Algo está errado. Alguém está mentindo nesse texto. Ou calamidade pública está mentindo, ou os dados estão doidão. E não é o caso. Não vou discutir com o IBGE, não vou discutir com o CAGED. Confio no trabalho deles. Então eu acho que isso tudo meio que deixou o mercado, caramba, e colé, maluco. E aí? Por isso que eu falo, até sair o número final, vai ficar muito papo nosso assim. Hoje é euforia, bolsa porra. Aí alguém fala alguma coisa e o negócio afunda todo de novo. Então, e esse papo de calamidade pública é que abre espaço para gastar mais. Né? Porque aí, calamidade pública no passado tinha obrigação de ser feita. Porque você definiu um orçamento num período antes de Covid começar a explodir. Aí veio o Covid no meio do negócio, ó.
Pô, no meio do nada, perdi emprego, plano de saúde, vou pegar dinheiro emprestado, porque eu preciso de cuidar da minha saúde. Algo parecido, mas agora, esse ano... Não faz sentido. Não faz muito, não encaixa na minha cabeça, não. Eu acho que isso tudo está na conta. Então, aquela esperança que eu falei de rodar sobre o eixo, está subindo em paralelo. Uhum. O pessoal está falando assim, se para o quadro fiscal não era melhor a PEC não passar desse jeito que ela está. Rafael Diego, o problema é que se a PEC não passar, você não... O problema é o precatório, né? Você não tem orçamento. E aí a importância daquela aula, hein, Gani? Eu trouxe o caderninho aí. Fazer uma aula só explicando o imbróglio da PEC e depois outra de orçamento mesmo, de conceitos, essas coisas. E aí tem algumas perguntas aqui, inclusive sobre essa questão que a gente está falando aqui. O Felipe, falando assim, Gani, com essas incertezas do mercado por conta da PEC, você acha que de repente a Bolsa pode voltar lá para os 100 mil pontos? Pode, não é improvável. Não é difícil? Não é difícil não, pé no chão aqui. Acho que é possível. Quanto que ela está girando agora? 107? A Bolsa agora está 106,200. 106,200. Acho que é... 5% de queda. 5% de queda, 2 tapas. Tá. Estou dizendo que vai acontecer, mas matematicamente não é possível. Porque a gente fica falando, né? Não, vai chegar no 110, 112, mas está no mesmo patamar para o 100 também, né? Está ali no meio termo. O 106 é um meio termo entre o 112, que algumas pessoas falam, e o 100, né? Já está, eu acho que o Ibovespa, se eu não me engano, ele já está no nível pré-pandemia, hein? Aquela semana antes do Carnaval, que teve a série de Circuit Breaks... Eu acho que a Bolsa rodava já nesse patamar, hein? Dá para ver aqui, deixa eu abrir o Profit e a gente descobre. Mas aí o Cabral dá uma olhadinha lá, enquanto isso a gente pergunta outras coisas para vocês, porque tem pergunta aqui, ó, com juros a 11%, qual seria o patamar justo para o dólar, levando em conta a aprovação dos precatórios? Teria um patamar justo? Dólar eu sempre acho que foi feito para sacanear economista. Diz um número aí antes da vírgula. Mas eu acho que o dólar vai ficar aí, sei lá, 5,60. Quanto ganha? 5,50, 5,60. Entre 4 e 7, vai. Ao redor vai 5. 5, 4, diz o número. 8. Tá, o 5,48 pelo modelo econométrico que eu acabei de rodar. Aqui tá 5,61 agora, nesse momento, subindo 1,35. Dólar é pegadinha do malandro. Finalmente o último Fox reajustou o dólar nas projeções. Mas 5,45, né? Ainda pouco. Depois de semanas e semanas a 5,20 ali tem uma pergunta interessante aqui que o Thiago Gonçalves está fazendo desde a manhã, desde o comecinho da manhã, já com a Paula Moraes, a gente tinha separado aqui. Ele falou que tinha entrado na corretora e o Tesouro tinha saído do ar, só Selic estava sendo negociado. E aí quando voltou com taxas mais elevadas. Eu até tinha separado essa pergunta ontem para vocês, porque eu vi esse movimento ontem também, o Tesouro tirar alguns títulos de negociação em determinados períodos. Por que isso acontece? Qual que é a dinâmica, qual que é o racional do Tesouro deixar de negociar alguns títulos? É para fazer reajuste mesmo, para reprecificar? Quando você está num ambiente de muita volatilidade, é difícil você formar preço, né? Porque os preços estão variando muito. E então o Tesouro, você não tem uma estabilidade dos preços, né? Então o Tesouro suspende a negociação até se acalmar e ter uma formação de preço ali. E um complemento à resposta, em dia de reunião de cupom, ele só deixa LFT a partir de um certo horário. Tá. Bem lembrado. Para poder não interferir o leilão junto com o mercado. A decisão do cupom com o mercado já faz há muito tempo já. Boa. E isso me leva a falar também justamente sobre a negociação de hoje, né? Tava falando com o Gani aqui antes da gente entrar no ar. Tesouro pré-fixado, 2024, 12,38% de rentabilidade anual, o 2026, 12,30%. E aí a gente vai olhar o IPCA+, o IPCA+, 2026 é o IPCA mais 5,58%. E o IPCA 2035 é o IPCA mais 5,57%. Ou seja, o prazo mais curto pagando mais prêmio que o prazo mais longo. É pouca coisa, mas é um prêmio maior. E a gente falava ao longo da semana, né? A gente fala, não, 4,90 e pouco, é um prêmio bom depois da inflação. Marcos Saravalli falou assim, pergunta para o japonês, para o europeu, para o americano, mais IPCA mais 5, né? Inflação mais 5, ele não rapa tudo.
Agora 5,58 o prêmio só aumenta, né? Como que explica isso? É esse cenário de deterioração fiscal? É esse cenário de incerteza? A curva do juro real, que se alguém quiser ver essa curva, vai lá na Ambima, ETTJ IPCA, tá? Você vai ver ali a curva desse juro real, da NTN-B. Essa curva, né, essa taxa para cada vencimento, está invertida. Então, porque tudo ou mais constante, quanto maior o prazo, deveria ser maior a taxa. Tudo ou mais constante. Vamos pensar num mundo sem risco e sem inflação. Você emprestar por 10 anos é mais sacrifício do que você emprestar por 1 ano, né? Então, porque você está abrindo mão do seu dinheiro, do teu consumo por 10 anos. Então, você cobra mais por isso. Agora, como é que então o juro de curto prazo é maior? Porque as expectativas de curto prazo estão piores, né? O que está pior? Inflação no curto prazo, risco no curto prazo. Isso não é um bom sinal, né? Porque isso pode indicar, é uma controvérsia isso, mas sinal de recessão, né? À frente. Entendi. E olhando para essa curva de juros, né? O Cabral tinha falado ontem que a curva podia baixar um pouquinho com a decisão do Copom. Não foi o que aconteceu, né, Cabral? Cada sequência, né? Acho que não foi só o BC culpado disso, não. Acho que o Copom grande culpado foi a sequência. É que você falou assim, não, com o Copom pode dar uma arrefecida na curva, mas vai depender de Brasília. Eu lembro que você falou isso, vai depender de Brasília. Aí lá, quase meia-noite resolveu, tchá! Brasília falou, não vou ajudar. Não vou ajudar, não. Tô nem aí, maluco. Se dane a Mariola, porra. Olha essa curva de juros, pelo amor de Deus. É complicado, né? Pelo amor, 12,70 para F33 para 12 anos. É inacreditável. Se a gente pegar as taxas, né? Eu posso até levantar isso para amanhã. Mas o histórico dessas taxas eram negociadas a 5, né? A gente está falando em 12. 12% é muita coisa, quase né? 13, gente. É muita coisa. Ô Gani, aí hoje de manhã eu estava assistindo a live que você fez, né, com o pessoal, e aí falando que assim, não, tudo bem, esses prêmios estão altos e tudo mais, mas esse cenário de incerteza talvez não proporcione um bom ambiente para você comprar esses títulos também por causa dessa incerteza. Quais seriam os principais riscos que a gente pode ter quando fala num cenário de incerteza como esse? Por mais que os prêmios sejam bons, o que pode acontecer? Pode acabar até perdendo dinheiro? Essa live aí foi bem legal, tá lá no Instagram, né? Então quem quiser estar no meu Instagram, participou o Saravalha, a Jéssica Castro e a Marília Fontes. Tá? E a gente ficou falando tal de cenário e tudo mais. E qual é o ponto, né? Muita gente quando entra na renda fixa, por exemplo no Tesouro, comprou lá, comprou IPCA como está hoje, né? Sei lá, IPCA mais 5,6. Falou, bom, eu vou ganhar, já contratei, que maravilha, IPCA mais 5,6. Aí, de repente, passou lá um mês, olhou, viu lá, -2. Aí a pessoa fica assim, mas indignada, né? Fala, como? O Tesouro está errado, né? O corretor errou aqui no cálculo e tal, porque... como é que eu tenho rentabilidade negativa? Me falaram que isso era super seguro, que o Tesouro Direto era excelente, mas o risco que você está correndo é até o vencimento. Quanto mais porque é o risco de oscilação de taxa, portanto oscilação de preço no mercado. Quanto mais próximo você tiver do vencimento, menor vai ser esse risco. Esse efeito vai se diluindo. Agora, se você estiver muito longe do vencimento, por isso que o pessoal fala assim, papéis longos são mais arriscados, né? Mais arriscados porque, tudo bem, existe uma incerteza de crédito maior em relação a eles, mas porque também existe uma volatilidade maior em relação a esses papéis longos. Tecnicamente falando, papéis longos têm uma duration de Macaulay elevada. O que é uma duration de Macaulay elevada? Um prazo médio de recebimento do fluxo elevado. Então você vai receber a grana, né? Daqui a muito tempo. Vamos imaginar um papel sem cupom, a duration é o próprio prazo. Estou falando duration porque quando tem cupom a duration é menor que o prazo, porque você está antecipando parte do seu ganho na forma de juros intermediários, na forma de cupom. A duration modificada, você pega a duration de Macaulay e divide por 1 mais o yield. Ela te dá ela é o beta da renda fixa, então a cada 1% de variação na taxa, quanto que varia o preço do papel. Esses papéis
longos têm essa duration modificada muito elevada. Então qualquer peteleco na taxa, ó, pum, o preço faz assim, ó. É o beta lá, igual o beta alto das ações. Mesma coisa, oscila muito. Você está perdendo? Não, você está perdendo se você vender, entendeu? Esse é o ponto. Diferente de um fundo ou de um banco que são obrigados a marcar os seus ativos a mercado. Então, um banco que tem em carteira um título que comprou lá IPCA mais 5,6 e a taxa subiu, o banco vai reportar esse prejuízo. Tá? Essa diferença vai aparecer nas demonstrações contábeis dele. No caso da pessoa física, não. Né? Então a gente não vai apurar só se você vender. Essa é uma vantagem. Certo? Você pode carregar lá até o vencimento. Enfim, marcar na curva. É isso. Maravilha. Ô Cabral, tem uma pergunta aqui falando assim, a quem favorece os juros reais continuarem negativos, enquanto o câmbio segue pressionado, inflação... Teoricamente é um ambiente econômico, mas não dá para ele dar uma pancada também na curva de juros agora, né? Tem que esperar isso voltando aos poucos força de expressão, né? Mas foi teoricamente um ambiente econômico, que com juros negativos você diminui a poupança e passa a consumir, né? Vamos falar um pouquinho sobre o comunicado do Copom, que ontem a gente estava falando sobre isso, né? Que geralmente a gente fica de olho no comunicado. Eu posso só falar um negócio rapidinho antes do comunicado? Escutem os três. Quer dizer, eu e Daniel já sabemos que um mostrou pro outro. Mas não vai derrubar o YouTube. Ixi. Que derrubar o YouTube, mano. Assim. Leonardo Arruda. Melhor programa da BMC. Mudei meu horário de almoço há algumas semanas. O pessoal tá almoçando mais cedo, hein? Por nossa causa. Gostei. Sabe o que a gente podia fazer? Pode fazer o dia. Amanhã vai ser com comida, né? Vai ter cerveja. Amanhã eu vou trazer torresmo pra poder ficar aqui. Vou botar o microfone aqui, ó. Pra poder. A cerveja. Pra poder Marlene Matos ficar louca ali. Marlene Matos vai cerveja lá. Se quiser patrocinar. A Marluce liberou? A Marluce liberou ou não? A Marluce. Não, Marlene Matos, eu vou trazer torresmo. Amanhã eu vou falar com agora eu vi vantagem. E a chefe liberou? Tá liberado. A chefe que mais vai comer, maluco. É nóis, ó. A Marluce não manda nem nela. Não, agora, Marlene Matos manda. A chefe de verdade, que é a Paula, aí sim. Não, mas a Marlene Matos vai te dar uns esporros do nada. Ela dá mais. Não colocou o microfone ainda, pá. Você vai tomar, ô Daniel? O Cabral acho que não toma, né? Uma cervejinha? Se tiver liberado, opa. Happy Hour BMC Market, toda sexta com você. Cabral não... Eu não bebo, eu vou trazer um suco amanhã, limonada suíça, ó. Então traz pra todo mundo, Cabral. Pra que trazer suco pra todo mundo? É pra vocês não vão beber cerveja, mano? Vamos, mas você tem que beber alguma coisa pra nos Eu vou trazer um suco. Um suquinho, claro. Maravilha. Então... Putz, um torresminho amanhã. Fechou. Um salaminho no limão. Fechou. Putz. Imperdível. E a gente tranca ali, ó. A gente chega ali e tranca. Já mede um caminhado ali, pronto. Um biscoitinho também. Biscoitinho é aqueles biscoito mesmo, não essas coisas que tem no Rio. Tipo torcida, isso é biscoito, viu? Isso é... Meu irmão, torcida é biscoito que vem de ponto de ônibus, mano. Então, foco! Eu e o Daniel não sobe daquilo ali não, mano. Calma aí. Ele tirou eu tô acompanhando o movimento da Bolsa aqui. A gente tem que ficar muito atento, né? A gente conversa aqui e a gente estava partindo da premissa que a Bolsa estava num dia de mau humor hoje, porque ela chegou a cair próximo a 1%. Mas agora, a Bolsa está subindo 0,6%. Tá? E a gente acompanhando aqui, querendo entender o que está acontecendo, se alguém falou alguma coisa, se alguém comentou alguma questão aí, o que a gente pode falar? O que a gente pode falar é que a gente tem um volume, né, sendo negociado agora em Petrobras e em Ambev, bastante interessante o volume, tá? E que resultado veio bom, né? Então, o resultado da Ambev veio muito bom, inclusive. Né? E isso está fazendo subir quase 10% as ações hoje. Lembrando que ontem a Ambev já tinha subido, tá? A Ambev já tinha tido uma alta, é que aqui eu tô de um dia, né? Já tinha tido uma leve alta ontem, e aí de 0,4%. E hoje subindo praticamente 10%. Ontem, por conta daquele resultado da Heineken lá na Europa, né? Vindo
um pouco mais pressionado, com perda de mercado, com alguns números não tão bons quanto esperavam os analistas, e aí a Ambev, né, ganhou um fôlego, porque um dos principais concorrentes no mundo é a cervejaria holandesa lá, a Heineken. E aí hoje, com o resultado da Ambev, veio bom, veio importante, então a Ambev subindo bem hoje. A gente ia falar disso um pouquinho mais para frente, mas já que tocamos no assunto, podemos falar o que vimos aí desse resultado de Ambev e o peso disso também para essa bolsa hoje. O que a gente pode resultado falar? Operacional forte de Ambev, né? EBITDA cresceu bastante, né? Volume de vendas, né? Cresceu fortemente, né? A empresa também vem diversificando aí seu portfólio de marcas, né? Numa estratégia, tem ganhado market share. Então, assim, e em contrapartida, o concorrente não ajudou, né? Então, surpreendente mesmo a potência que foi a Ambev, né? Sim, fora que existem alguns movimentos da empresa, né? Para crescer a venda, para chegar mais de novo, né, ao vendedor, ao consumidor, colocando para dentro algumas marcas, como a gente até falou outro dia aí, a cerveja do Urso que o Cerveja mandou pra gente, colocou para dentro da marca. Você sabe uma coisa interessante? Eu já tive alguns alunos da Ambev, né? Aí eles estavam me explicando, eles têm linhas de... É meio óbvio isso, mas é legal, linhas diferenciadas, né? Então, assim, o top do top são as cervejas artesanais. Né? Eu não sei se Colorado entra. Aí você tem... Pode falar? Não sei se pode. Pode. A gente só fala de só marca estou falando de marca, né? Agora, você tem ali o que são as premiums, mas não é né, o mais elevado, mas já é quase uma porta de entrada, assim, que é a Stella, a Corona, né? Depois tem um nível abaixo, que aí é Boêmia, e aquela... Brahma Duplo Malte, foi uma baita sacada, vendeu muito, sacada de marca. E aí tem aquelas mais, né, mais baratas e tal, não lembro aí qual você lembra aí? Qual Skol. Reparou o negócio? Tem aquelas marcas mais baratas. Aí olhou para essa bancada aqui. Não, olhou pro Tobogã do Pacaembu. Eu senti que ele olhou pro Tobogã. Eu vou embora. Depois desse, eu vou embora. Vamos embora, não desço. Preconceito com o Tobogã. Com nós dois. Tobogã, saudoso e finado Tobogã. Olhou pra bancada e falou: e vocês aí com essa mais baratinha? Brincadeira, maluco. O cara acha que a gente toma Bavária. Ô, Cabral, ele tava buscando um auxílio. Ele olhou pro Tobogã do Pacaembu e falou: e vocês? Aí a galera me ajudou. Glacial, Cristal. E tá em Pava. Mas olhou pra quê? Pra nós dois, pros pobres aqui. É o preconceito isso, maluco. O cara tomando... Samba é bom. Nossa, samba. Mas... Não sei, tem alguns amigos que são da teoria que depois da quinta você não mas é legal essa estratégia, né, de diversificação que eles fazem, assim, para vários gostos, né, e aí consegue... E para vários bolsos, ela olha pra gente. Ela olhou pra gente de novo, tá olhando pra gente de novo. Vários gostos. Tá olhando pra gente de novo, a gente tomando aquela comum que mandaram pra gente, né? E ele ali, ó, amanhã tomando aqui, Heineken. Ô, Moraes, aqui é aquela artesanal com salame e limão. Aí é samba com mortadela e limão. Essa bancada. Eu te digo que essa bancada lota, porque ali vai ser pistache cortado com garfinho pra poder comer. Aqui vai ser amendoim pra jogar um no outro. Aqui é nós, maluco. Aqui vai estar lotado de coisa de gente. Ali não, vai ser quando vai querer comer ostra com garfinho, com pinça. Aqui é logo batata frita da mãozada, maluco. Aqui é nós. Tobogã é nós, maluco. Geral. Tobogã é nós. Agora, uma coisa interessante da Ambev, que durante muito tempo o preço estava muito assim elevado, falava, não tem mais para onde a companhia crescer, né? Ficava sempre essa dúvida, assim, é uma boa pagadora de dividendos, mas agora a empresa, né, conseguiu aí, mesmo no mercado aparentemente estava saturado, crescer, né? Impressionante. É que também tem muito disso, né? Ano passado a empresa foi bastante pressionada com falta de evento, pessoas não indo a bares e não sei o quê. Esse ano existia aquela expectativa de retomada,
aparentemente essa retomada acabou se mostrando, e aí a projeção acaba sendo mais forte também, né? De ano que vem ter melhores condições, já tem gente falando de carnaval, ano novo, festas aí, né? Tem... Pessoal, obrigado pela homenagem, o cerveja falando. Festas e tudo mais. Fora que a Ambev, eu estava lendo, ela está fazendo um movimento também de entrar no setor financeiro, né? Que é fazer algum tipo de empréstimo ali para os donos de bares, né? Poderem se financiar e comprar a própria cerveja. E aí isso também poderia aumentar. Tá certo que não é o core ali, né, do negócio, mas isso também poderia ajudar a elevar, né, as questões. Com certeza. É isso, falamos aqui de... Não falo com bandeirantes. Não falo com bandeirantes. Não. Esse é o Gani. Gani não fala. É o meme do... Como é que chama? Depois eu mostro pro Cabral. Aí. Depois eu mostro pra gente. A gente mostra pro Gani também. Você dizer que tobogã aqui vai bombar, mano. Tobogã amanhã aqui vai estar lotado de gente. Mas ia pegar os números aqui de Ambev. Eu ia falar alguma coisa... Perdeu até o rumo. Não, que eu ia falar do comunicado do Copom. Comunicado do Copom. Aí a gente entrou em Ambev, vamos seguir no Ambev então. O Gani tá pesquisando aqui pegando tá pesquisando. Estão dizendo aqui que a melhora do mercado foi uma declaração do Ricardo de Barros, que a PEC passa sem susto na quarta-feira e não terá prorrogação de auxílio emergencial nem calamidade pública. Então, eu tinha visto essa declaração... Mas, ok, é uma visão do líder do governo e é o papel dele falar isso também. Mas o quórum de ontem acabou não mostrando isso. A minha única dúvida, aqui é dúvida mesmo, me ajudem. O Congresso já votou totalmente físico. Ou não? Voltou. 100%. Acho que voltou. Então não tem mais ninguém votando online? Então quer dizer que o governo vai ter que se mobilizar para aquele maluco que não ia para Brasília um ano e varada aí para votar? Não sei, é dúvida. Eu não sei dessa resposta. Eu acredito que sim, até porque ontem não tinha gente suficiente, acho que justamente por causa disso. Quarta-feira, depois de feriado, maluco, você virou quinta já. Se for isso, você já virou quinta. Quarta-feira, depois do feriado, dia de moto, o pessoal indo lá no cemitério ver a sogra. Então... Só que, rapidinho, volta para Ambev, né? Parece um papo de boteco. Você já foi? É que eu peguei o número aqui. Ih, Marlene Matos na área, ferrou. Você já foi em boteco, Gani? Já, porque tá contando fazer xixi na rua, só pode, pra consumir nada. Imagina ele entrando no banheiro de um boteco. Meu Deus, deve andar assim, né? Que nojo. Abre a câmera. Abre a câmera. Deve andar assim, Cabral. Ele andando no banheiro de um boteco. Eu não consigo imaginar Gani no banheiro de um boteco, maluco. Não, de verdade, não. Foco. Não sai daquela legenda ali, maluco. Terceiro tri. 18 bilhões 493. Brincadeira, hein? Terceiro tri de 2020. 15 bilhões. Pô, aumentou em 3 bi. Né? Crescimento aí, 12% de crescimento, hein? Não, 18% no ano contra ano. Não tô entendendo, mas vamos lá. Que mais? EBITDA. Terceiro tri. Não dá. O que eu posso fazer? Quando começa esse ataque de riso, acabou o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Tira o Cabral, vamos fazer eu e o Gani aqui. Vamos lá, Gani. Continuar com os números aqui. Lucro líquido, 3,5 bi. Sabe quanto que foi em terceiro tri de 2020? 2,27 bi. 2,27 bi. Então assim, o aumento aí no ano contra ano, vou pegar aqui, 56%. Pô, é espetacular, né, os números, né? Enfim. E aí mostra a evolução da empresa, né? Exatamente. Mostra a evolução da empresa, mostra... Porque assim, foi aumento em EBITDA, que é operacional, né?
O EBITDA é uma proxy do fluxo de caixa operacional da empresa. É um lucro que mede a geração de caixa. Porque o lucro líquido ele é muito afetado por resultados não recorrentes, né? Então teve lá um ganho na justiça, isso não faz parte da operação, né? Algum crédito, alguma coisa de justiça. Então só olhar o lucro líquido não é que a operação tá boa, né? Lógico, é bom, né? Lucro líquido alto, mas agora o lucro líquido alto e o EBITDA alto, então, né, crescendo os dois, é um indicativo legal, viu? É isso. Maravilha, é isso aí. Ô Gani, inclusive nesse sentido aí, pode deixar o Gani aqui, nesse sentido aqui, a gente olhando, né, para esse EBITDA, né, que você falou, é a geração de caixa. Muitas empresas que estão gerando muito caixa e não tem, de repente, um potencial de um crescimento tão forte que precisa reinvestir, que precisa fazer capex e tudo mais, isso aí pode virar dividendo, né? Inclusive, acho que a própria Ambev divulgou alguma coisa em relação a dividendo. Então, essa geração de caixa se transformando em dividendo também pode ser uma sinalização para o acionista fazer o movimento que a gente está vendo hoje, inclusive, né? De ânimo e da empresa crescer praticamente 10% aí em valor de mercado nessa quinta-feira, né? Perfeito, é isso aí, né? Quer dizer, são essas empresas aí que já estão mais consolidadas no mercado e aí elas não precisam, né? O investimento é mais para manter a operação dela, né? Simplesmente, mas é difícil para ela crescer, então ela acaba distribuindo bastante de dividendos. As vacas leiteiras, né? As vacas leiteiras. Apelido aí. É isso aí. Olha o Morales aí. Eu ia falar em vacas leiteiras, Morales, que você conhece de agro, de vacas leiteiras. O que vocês estão rindo aí, que moçada? eu não entendi também. O Cabral agora tá... do nada, meu. Beleza. Eu tava rindo porque ele tava rindo. Não, eu comecei a rir de você rindo. Não. Agora um riu do outro, outro riu do outro. A TV sai do ar assim, por causa disso. Foi um dos comentários. Aí o Cabral começou a rir, me mostrou e aí... já foi. E eu fico curioso aqui para saber. Pode falar? Pode. Eu tô imaginando Gani no banheiro com um lencinho umedecido. Eu imaginei que era fosse no boteco. Aí ativou o gatilho do Cabral. Ativou o gatilho. Pô, vamos falar de dívida aqui? Eu preparei uma planilha durante o Momento Riso aqui, tava preparando uma planilha. Boa, manda ver aí, Cabral. Que não tem roteiro porque eu tava preparando ao vivo aqui. Vamos lá. Hoje teve leilão de LTN, NTNF e LFT, que é aquele leilão que ocorre toda quinta-feira. O que acontece? O governo emitiu pouco e pagou taxa pra caramba. Pra vocês terem ideia, a 2031, pela primeira vez, rompeu 12%. Ok? Então ele emitiu exatamente a 12%. Semana passada tinha sido 11,90%. Isso é NTNF. A LTN pré, semana passada tinha sido 11,35%, hoje foi quase 12%, 11,999%. A 2023, que semana passada tinha sido 10,88%, hoje foi a 12,04%. E a outubro 22, que semana retrasada, porque ele pula, né, semana sim, semana não, tinha sido a 8,94%, foi para 11,36%. Quer dizer, dos 3, 5, 6, 7 títulos que ele emitiu hoje, 4 deles em taxa níveis históricos, tá? Literalmente históricos. Nunca se pagou tanto na 31, na janeiro 31, na July 23, na janeiro 25, na verdade 3 das 5 em níveis históricos. Então isso sem dúvida é uma notícia horrorosa. Mercado pedindo prêmio. Aí estava até num debate no Twitter, por que o governo está fazendo isso? Eu acho que o governo, Tesouro Nacional, está muito preocupado com o ano que vem. Eu acho que isso está ficando muito escrachado. Porque ele está, mesmo com a taxa de juros alta, ele continua emitindo. O que seria momento de Tesouro fazer agora, se fosse uma economia sem véspera de eleição? Ele deveria estar comprando juros para desinclinar essa curva, tentando dar liquidez nos papéis longos. Em vez de ele estar fazendo isso, ele está emitindo. Porque eu acho que ele está, cada vez mais eu estou convicto disso, mega preocupado com o ano que vem, fazendo colchão, tá? Então é isso. Boa, Cabral. Legal, obrigado aí. Ô Gani, tem alguma pergunta sobre isso pro Cabral? Não, acho que o Cabral abordou tudo aí. Perfeito. Boa.
Mas eu tenho algumas perguntas aqui, porque são duas, na verdade. Uma da Juliana e uma do Jorge. A Juliana falando o seguinte, então elas acabam se complementando. Para o investidor, bolsa em baixa é oportunidade, janela grande aí para a gente comprar boas empresas, preços baratos. E o Jorge fala o seguinte, essas empresas, nesses patamares de valores negociados e pagando dividendos ainda, né, como a gente estava falando das empresas com geração de caixa, já não está mais atrativo do que a renda fixa? Se for olhar nesse sentido, fazendo uma comparação assim... Um é variável e outro é fixo, né? Sim, mas... Então você está querendo fazer que conta? A quantidade de dividendos que está recebendo, percentual do valor da ação, é isso? Acho que ele está fazendo dividend yield, né, esperado, porque não é garantido esse dividend yield, né? Mas o dividend yield esperado contra a renda fixa. Só que a renda fixa você tem a garantia que vai ser aquilo, né? Não, mas, por exemplo, as empresas, daí partindo para a análise mais fundamentalista, uma empresa boa, consolidada, tal, que está sofrendo uma pressão por causa da conjuntura. Talvez, como a gente comentou ontem, tenha uma possibilidade de crescimento ou de valorização ao longo, não de 6 meses, 1 ano, mas 2, 3 anos. Aí você aproveita, como a Juliana falou, a bolsa em baixa, aquela oportunidade, comprar boas empresas, preço barato, ainda acrescenta o yield numa proporção ali, num vende call se tiver como para baratear. Você tem uma possibilidade de rentabilidade maior do que da renda fixa, mas não é garantido, né? Não é garantido. Você pode receber dividendos, pode ter uma valorização no preço também, né? Sim. Mas enfim, né? Podia até um dia a gente precisa de tempo para isso, né? Fazer um comparativo aí, né? Pegar alguns papéis, ver se dá para fazer semana que vem aí, né? Ah, legal. Dando menos aulas aí. Eu tô só anotando as aulas aqui, ó. Aula de orçamento. Vai botando igual o governo, né? Não dá aula, daí a gente adia semana que vem. Não teve quórum. Não teve quórum, vai pra semana que vem. Vamos pra semana que vem e vamos que vamos. É isso aí. Falando, a gente pode mudar de assunto aqui? Pode falar um pouquinho da ata do Copom? Que eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente estava falando que a ata do Copom, o comunicado do Copom é muito importante para entender o tom do Copom. E aí eu estava lendo algumas análises hoje, algumas pessoas falando assim, não, foi hawkish, foi muito duro, o Copom falou de deterioração fiscal, igual o Cabral falou ali, colocou o Guedes contra a parede e falou isso. Mas teve gente que não encarou desse jeito, achou que foi um tom mais dovish, né? Foi mais suave, tranquilo. Li até gente falando assim, o Banco Central quase pediu desculpa por elevar o juro assim, que não era a minha intenção, não foi bem assim. Como que vocês veem isso? Foi mais duro, mais leve? Foi normal. Desculpa, Gani, não sei se você ia falar. Não. Foi normal e pra mim a única coisa diferente foi essa batata quente aí no colo do Paulo Guedes de volta. Mas não vi nada assim, nem sendo frouxo, nem sendo mega pesado. Normal, 1,5, prestar atenção no fiscal, que continua, problema de inflação a mais que a gente esperava, o mundo está preocupado com a inflação. Não vi nenhuma coisa nem ruim, nem assim, fora de padrão dos dois lados. Normal, literalmente normal. Vamos prestar atenção que agora, quarta-feira, às 7 horas da manhã, sai a ata, tá? Então eu sei que chega aqui às 7 da manhã, então a ata... Porque terça-feira é feriado, ele adiou para quarta-feira. Em vez de publicar, acho que é 8 que ele publica, 8h20, sei lá. Foi antecipado. Foi antecipado o horário para 7 da manhã. Falou que é somente essa data esse ano, devido ao feriado nacional. Certeza, já teremos uma cobertura bastante completa no pre-market, que começa às 9 horas da manhã. Legal que o Wellington escreveu aí, ó. Vamos dar uma olhada o que ele escreveu aqui. Obrigado, Wellington. Vamos bater o pânico aí, né? Deixa eu ver aqui o que ele falou. Fala aí, Gani, o que ele falou aí. Da rádio. Aquele lá. Vamos bater o pânico. Eu nunca vi, pra te falar. Melhor programa informativo e didático sobre negócios. É imparcial, não é enjoativo por conta de descontração. Parabéns, vocês são os melhores. Valeu. Show. O Eduardo já tinha falado assim, se vocês ficarem sérios, eu paro de seguir. Aqui o programa é assim, é debate, informação e descontração. É isso aí. Aqui é assim. Acostume-se. Acostume-se. Amadureça. É assim que nós seremos. Uma das coisas que me chamou a atenção, o Cabral e Gani, é que assim, contratou um e-mail. Legal. Só que falou assim, olha,
Se a inflação não for muito longe, se o fiscal se comportar, ou seja, contratou 1,5, mas abriu uma brecha, não foi tão taxativo quanto das outras vezes, né? Tipo, vamos contratar a mesma magnitude e tudo mais. Foi um comunicado assim, olha, vai depender mais de lá do que de cá, como o Cabral falou, né? Passa a batata para os outros. Eu acho que a única boa notícia disso, a gente até falou disso ontem, é que o Banco Central é independente, né? Tá falando, tem um problema fiscal, né? Não tá de certa forma ali, tá batendo no governo, né? Uhum. E eu acho que o Banco Central cada vez deve estar mais em pânico, maluco. Cada vez mais desesperado a vida desses caras. Imagina você lá sentado na penúltima reunião do ano, sabendo que daqui a alguns meses vai vir inflação de IPTU, IPVA, escola, todo mundo pensando em 10% num ano de eleição. Aí ele para para pensar, se eu pegar pesado, se eu subir 2%, 3%, caramba, eu jogo o Brasil numa recessão ano que vem. Posso tentar controlar a inflação de serviço, a inflação importada não tem como controlar. Pedaço de inflação de alimentos e pedaço de inflação ligada à energia, ele não tem tanto controle, porque falta chuva, tem problema de carvão na China, não sei o que, então isso é meio mundial. Aí ele fica lá sentando, imagina os 8 lá pensando, caramba, então eu não vou pegar pesado. Mas se eu ficar muito frouxo, eu vou ferrar a emissão de dívida, vão jogar a curva na lua e o dólar dispara, real desvaloriza. Aí eu subo 1,5, contrato mais uma de 1,5. Então quer dizer que eu vou virar o ano a 9,25. Só que na reunião de dezembro ele já está pensando, olha, na reunião que vai ter daqui a quase 2 meses, que se você for ver combinação de data, dá assim 7 semanas de diferença. Até mais do que padrão, porque eu acho que alguém vai estar de férias, algum rolo em janeiro, que eles adiaram, tem 1 mês aproximadamente, que eles jogaram para 1 e 2 de fevereiro. Aí ele pensa, 1 e 2 de fevereiro, todas as empresas voltando com o seu planejamento para o ano. Tipo assim, o que eu irei fazer em 22? Eu vou investir mais, eu vou comprar loja, eu vou comprar concorrência. Isso nos grandões. Fora seu Maria, a Dona Maria e seu Zé, que também estão pensando, o que eu vou fazer com a minha quitandinha? Eu abro uma loja, eu tento fazer algum investimento a mais, contrato um funcionário, e o Banco Central sabendo, a inflação pode ainda estar incomodando, se eu tiver que subir juros, eu posso ajudar a ferrar o PIB do ano inteiro. Mas se eu não subir juros, essa inflação de serviços que vai vir bombando no verão, tá do negócio chamado fogo no rabete, eu não controlo. Caramba, eu te digo que as reuniões, a de ontem foi a primeira, para mim, de uma sequência de 4 ou 5 reuniões que vão ser muito debate aqui. Que vai ter altos dilemas, do tipo, quem defendeu 1,5 e quem defender 3, os dois estão certos e os dois estão errados. Porque não tem resposta mais. Você está num ambiente que você já tem a possibilidade de uma recessão, que o Banco Central pode ajudar a fomentar ou não, mas sem ter culpa no cartório, porque a preocupação dele não é com o PIB. Mas ele sabe que se ferrar o PIB, ele aumenta a inflação porque diminui o investimento direto. Aumentando, quer dizer, desvaloriza o dólar, porque não tem investimento direto, isso volta a ferrar a inflação. Maluco, é um dilema do caceta. Queria estar na pele desses doidos, não. O Adilson está falando assim, com essa Selic nas alturas, renda fixa atrativa, isso aí pode acabar chamando os gringos para investir no Brasil? Teoricamente, sim. Eu estranhei que a primeira semana positiva de gringo foi semana passada. Eles já estavam algumas semanas que eles não estavam trazendo dinheiro novo. Bolsa lá com 2 bi, 11 bi, 13 bi, 14 bi, tudo rouba-monte. Semana passada eles trouxeram eu falei até hoje, eles trouxeram 1 bi 160. Para vocês terem ideia... Ô Cabral, só me corrija se estiver enganado. Foi uma entrada via renda fixa e saída via ações, não foi? Não, ele só fala isso quando fecha o mês. Não, mas pegando o último do... O do mês de setembro foi. Foi, né? Foi. O de outubro, lá para meio de novembro, que ele abre os números. Por enquanto, ele só dá o número grosso. Que essa conta financeira tem indústria de fundos, renda fixa e renda variável. Tá tudo no kit só.
Então, para vocês terem ideia, de 18 a 22 de outubro, entrou na Bolsa Brasileira, entrou no Brasil, para esses 3 setores, 1 bilhão 160 milhões de dólares. O saldo está positivo no mês, 1 bilhão 130. Então, quer dizer que de 1º a 17 estava saída, não estava entrada. Porque se entrou 1 bilhão 160 e o saldo ficou 1 bilhão 130, é porque estava negativo. Estava negativo em 30 milhões, 40 milhões, o acumulado dos primeiros 17 dias. Então esse é mais um questionamento que eu faço na minha própria cabeça. Com dólar 5,60, aquela conta de Brasil tá barato em dólar pro gringo, não tá rodando, mano. Não tá rodando, porque vai parar para pensar. Pô, começo do ano, um ano atrás, a Petrobras para ele era Y. Vamos tirar a Petrobras. Algumas ações que estão andando de lado. Itaúsa está um mega andando de lado. Porque eu sei isso, porque é de uma aula que eu dei de opções ontem, a gente estava montando uma estrutura de collar na aula. Então, Itaúsa de lado, pô, só que ele comprava por Y dólares, agora ele compra por muito menos Y dólares. E não entra dinheiro novo, maluco. Não entra, tá rouba-monte. Tirando essa semana passada, tava rouba-monte. Espero que eu não preciso mais falar disso, que vai entrar dinheiro novo. Eu vou falar, pô, finalmente. E entrei na câmera do Daniel Morales. Finalmente eles entraram, mas ainda me assusta isso, de verdade. Deixa eu só pegar carona numa coisa que o Cabral falou anteriormente, só e complementando outra coisa, é o seguinte, essa preocupação do Banco Central com a atividade que o Cabral trouxe, começou a aparecer de forma mais explícita ali, mesmo que sutil, não, mesmo que de forma mais explícita, mesmo que sutil, mas apareceu em relação ao passado, né? De forma mais explícita nos comunicados do Banco Central. Isso nem aparecia antes, né? Banco Central, você percebeu isso aí, Cabral, também? Nos comunicados, tal, ele traz já uma preocupação com a atividade. Nessa agora ele foi escrachado. Foi mesmo. Né? Então, isso a gente não via no passado. Então, é meio uma coisa meio de Banco Central americano, né? Porque lá, o Fed não tem um sistema de metas de inflação, muito embora, óbvio, que eles estão perseguindo a inflação, mas inflação e emprego, né? Aquele balanço de inflação e emprego. Aqui é sistema de metas de inflação, mas começou a ter uma inclinação, uma preocupação com a atividade, com o nível de emprego e tal, né? Só ratificando aí, né, confirmando o que o Cabral falou. Outra coisa, quando o gringo vem motivado pela renda fixa, né, aqui, qual que é o racional dele? Né? Então ele fala assim, bom, vamos pensar a taxa para um ano. Quanto está a taxa aí para um ano? Certinho, mais ou menos. Janeiro, outubro 23, outubro 23, que é o N23... 3? N23, 12,40, vai. Tá baixinho. Redondo aí para facilitar. 12,40, tá bom. 12,40, aí ele olha a taxa, quanto tá a taxa lá nos Estados Unidos? N23 não, perdão, desculpa, Gani. N22, desculpa. 11,19, perdão. 11,19, vamos arredondar, 11. Aí olha lá nos Estados Unidos, a taxa para um ano, né? Tá lá a curva de juros americana, quem quiser bota no Google Daily Treasury e tal. Deve estar o quê? Meio? Sei lá. A gente pega aqui também. Pega aí, Daily Treasury. Se quiser, dá para ir pro flip chart, pessoal. Curte, não? Pô, legal, hein? Então vamos, vai. Deixa eu só fazer uma pergunta enquanto o Cabral olha ali a Treasury. Porque você falou o DI para 22, né? Aí saiu uma notícia agora que o 23 entrou em leilão porque a taxa estava em 12,1. Ele entra em leilão porque é procura, é demanda, limite de alta. Trava de alta? Não, tem alguns critérios. Vamos melhorar essa minha resposta. Você tem limite de alta ou variação muito rápida de uma cotação para outra. Tá. Por exemplo, estava a 12, aí a boleta seguinte saiu a 12,10. Que alguém saiu comprando e jogou até 12,10. Aí a bolsa se protege. Se for o primeiro critério limite de alta, acabou. Vai ficar ali nesse limite e não muda o preço. Se for o critério variou muito rápido, o que a bolsa entende que várias bolsas fazem, eu acho que faz sentido. Será que a pessoa não errou na hora de dar ordem? Então vamos chamar o leilão, deixa o mercado respirar. Se tiver que ir para 12,20, ela não vai proibir. Ela só faz isso para dar aquela respirada. Ó, respira aí, vê se você... Eu trabalhei com um maluco que era para ele vender 1.000 quantidades do futuro do índice Bovespa a 36 mil. Ele digitou que vendia 36 mil quantidades a 1.000. Maluco. A trolha que ficou na corretora foi gigante. Puxa. Porque o cara só inverteu 1.000 com 36 mil.
Só. Era para vender 1.000 a 36, que era mais ou menos o preço. Inverteu. Ele inverteu. Então foi lá embaixo. E eu quero dar uma resposta aqui, mas antes dessa resposta, eu só responder o Gani, peraí. Títulos públicos mundiais. Mais fácil. Você quer o quê? Um ano? Um ano, só para fazer uma continha ali. Vamos lá, Estados Unidos. Estados racional Unidos, por trás. Um ano. Estados Unidos. 0,5%. Estados Unidos, um ano. Nesse momento, 0,12%. Nossa Senhora. Meio 12 contra 0,12, é só isso, né? O meio tá para 2 anos. 0,51 para 2 anos. Nossa. 0,78 para 3. Tá. 1,57 para 10 anos e 1,96 para 30. Pode ir no Flipchart? Posso. Quando você vem, eu só quero responder um detalhe. Rafael de Lima, estamos batendo o recorde de entrada de dólar na Bolsa. No mercado secundário, aonde está a saída de dólar? Nós estamos tendo recorde de entrada de gringo na Bolsa e não de dólar. Esse dinheiro já estava no mercado brasileiro. Mas quando ele compra Petro, Vale ou Ambipar, ele entra com código de gringo. A Bolsa libera esse ranking. A Bolsa põe no ranking. O código gringo comprou na Bolsa brasileira ontem R$1 bi. A Bolsa não tem a menor ideia da origem da grana. Porque quem paga é a corretora. E chegou a conta cliente gringo comprando R$1 bi. O problema é que você vai lá no Banco Central pedir o extrato detalhado de investimento, você não tem entrada de gringo. Se você não tem entrada no Banco Central e tem na Bolsa, qual é a conclusão? O dinheiro já estava dentro do Brasil. Não entrou dinheiro novo. Porque se o Banco Central falou, não teve nenhum câmbio. O BMF fala, teve a aplicação. Da onde veio essa grana? Mercado local. Por isso que eu digo que estava até dia 17 o mega roubar um monte. Ia da renda fixa para renda variável, da renda fixa para renda variável e não tinha tanto dinheiro novo. Foi meu questionamento. Como é que gringo não entra no Brasil com dólar 5,60? Ok? Beleza. Então, corta para não ter falha, corta pro Felipe. Não, aqui é a raiz mesmo. Aqui é a raiz. Eu sair com ele aqui. É pra você sair mesmo. Não, porque geralmente corta, porque vai aparecer eu levantando. Não, mas você sempre levanta, só as cadeiras. Todo mundo tá acostumado a ver você levantar. Não, saiu, vai. Cadê o pincelzinho? Geralmente fica na cadeira aqui, ó. Faltou o pincel. Nessa bancada entre eu e o Daniel. Eu sei onde tá. Cadê? Eu pego aqui pra você. Já comigo. Vai falando aí, ô Gani. Pode falar que... Cadê o piloto aqui, ó. Valeu, obrigado. Aí, ó. Um só. Pronto. O pessoal perguntou também onde que pega a curva de juros americanos. Vai lá no Google e digita assim, ó, Treasury. É super legal lá, porque eles mostram todo o histórico de vários... Isso aqui, bota lá que você acha, tá? Daily Treasury. Aí, ó, Brasil. Felipe, para vir para o Brasil aqui, um ano. Taxa pré. Quanto que é? Vou botar aqui, né? 11,12. Certo? Estados Unidos, USA. 0,12. Bom, se você olhar isso, você fala, o Brasil é muito mais atrativo do que os Estados Unidos para um ano, né? Qual que é o risco dessa operação? O gringo vindo aqui para o Brasil, eu vou investir no Brasil, ganho 11,12 e... Essa operação é um carry trade, né? Qual que é o risco? Fazer isso. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Em um ano não quebra. Qual que é o risco? Não sei. É a variação do câmbio. Porque o cara está entrando em dólar, ele converte para real. Quando ele sai, ele troca para dólar. Então qual é o risco? É o câmbio. Então, o ganho dele, né? Aqui, qual que é o ganho que ele está tendo? A conta correta é fazer 1 mais 0,1112, né? Dividido por 1 mais 0,0012 menos 1. Vai, vamos aproximar. Tá? 11%. 11, tá? Aproximando. Correto é fazer assim, um fator, 11%. Então ele está ganhando, ao vir para o Brasil, 11% no juros, no diferencial de taxa de juros. A expectativa dele é que o câmbio em um ano não fique maior do que quanto?
11%. Porque se o câmbio passar do que 11%, tudo que ele ganhou de juros aqui, ele perdeu no câmbio. Entendeu? Aí tem uma frase que muita gente faz essa operação para ganhar dinheiro. Só que tem uma frase que é famosa no mercado que é assim, ó. Eat like a bird. Quer dizer, você come como um passarinho. Você vai bicando nesse diferencial taxa de juros e vai ganhando como um passarinho. And shit, que é fazer necessidades. Like. Você foi simpático agora. A cal. Quer dizer, na hora que você perde, porque a desvalorização cambial nunca é pequenininha. É uma paulada que você toma. Então tudo que você ganhou bicando esse diferencial taxa de juros, você perde uma vez na desvalorização cambial. Um lorde, até para falar X. Qual é a solução para isso? Hedge com o Cabral. Eles vão lá e fazem dólar futuro e ficam fazendo rolagem. Isso. Tá aqui, ó, Cabral. Se quiser complementar com o hedge. Essa a gente nem combinou, hein? Foi improviso. Boa, boa. Tó. Gani levanta, Cabral corta. Pode ir? E vamos que vamos. Quer ficar aqui comigo? Pode. Não, tá carente. Agora ele quer vir pro tobogã, né? Tá enjoou lá da Elite, quer vir aqui pro tobogã, pegar geral, tobogã. Assim, abandonou. Vamos lá. Posso passar pra lá? Pode. Pode. Tobogã. Agora ele quer vir pro tobogã. Agora é nós, tobogã, não sei o quê. Amanhã vem. Vamos fazer amizade. Não, fica lá na Elite. Fica lá na Faria Lima. Fica lá no camarote do Pacaembu. Você viu que até pra falar cheat ele foi carinhoso. Lorde, né? O Wellington falou, e limpa com paninho umedecido. Vai lá, Cabral. O que alguns fazem? Imagina que ele trouxe uma milha de $1.000, só para facilitar, não ficar maluco fazendo conta aqui. Ele trouxe $1.000 nessa história. E no dia a paridade dólar real estava 1 para 5. Então significa que ele internou R$5.000. Fechado? Esses R$5.000 ele aplica 11% ao ano. Então ele sabe que daqui a um ano, vou botar 10, ele vai ter R$5.500. Só para me facilitar, não ficar fazendo conta quebrada aqui. Então ele tem 5.500. Qual o problema dele? Ele vai ter que jogar isso lá para fora de volta. Como o Gani falou, o problema é, se o dólar lá na frente tiver a 10, ele vai levar $550 e tinha aplicado 1.000. Perdeu 450. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um hedge cambial. Pode, não é obrigatório a fazer esse hedge cambial. Aonde esse hedge cambial, o que ele faz? Ele faz uma compra de dólar futuro. Por quê? Porque ele precisa comprar o dólar lá na frente. É isso que ele está precisando lá na frente. Então, ele compra dólar futuro, tenta comprar dólar futuro o mais longo que ele conseguir, provavelmente 2 meses. E fica trabalhando com rolagem dessa operação. O que ele ganha aqui compensa essa variação. Agora, não esqueça que nesse rolo todo, ele tem que fazer algumas contas. IOF, imposto de renda e custo operacional aqui. Mas isso, povo, tesouraria, tá? Esquece PF fazer isso. Loucura. Isso é operação de tesouraria. PF não. Pessoa física, a não ser que não seja do tobogã. Do tobogane. Tobogã, não, mas tobogã somos nós. Tobogane. Se for do tobogane... Tobogane. A galera já apelidou o tobogã de tobogane. Se for tobogane, porque aquele povo dali, lembra? Fez tobogane. Investidor altamente qualificado, aí tudo bem, né, Cabral? Fez até... Aí pode. Tobogane. O Gani, o Peter Santana falou o seguinte, ó, momento portfólio global. Essa taxa aí para o investidor brasileiro investir nos Estados Unidos, como é que fica? Acho que foi o que você acabou de explicar para a gente ali no Flipchart. Eu acho que ele está perguntando se é essa taxa que a gente ganharia no mercado americano. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Isso num título público lá, né? Num título pré-fixado americano. Agora, você vai lá no mercado americano, vai ter debêntures de empresas de excelente qualidade e tal, que vai pagar um pouco mais, né? Tem um spread em relação a essa taxa, né? Mas sim, essa é a taxa base ali para você investir num título público dos Estados Unidos, né?
muitas vezes o pessoal investe via ETF, né? ETF lá nos Estados Unidos, que é mais fácil, né? ETF de renda fixa e tal, né? Ô Gani, eu posso ter interpretado de uma outra forma, e aí não sei se a pergunta cabe também, mas, por exemplo, o brasileiro investe nos Estados Unidos, aí quando ele traz para cá, ele ganha a valorização de lá mais a valorização do dólar. É isso aí. Então também porque se ele foi lá, né, o brasileiro foi lá, ele ganhou... Converteu em dólar. Ele converteu em dólar. Vamos supor que o dólar subiu, aí ele ganhou a variação do dólar mais os juros que ele ganhou lá, isso aí. Boa. Explicado, meu caro Peter Santana. Gente, faltam 5 minutos para a gente terminar e daqui a pouquinho o Cabral vai apresentar o D-Trade. O Morales tem pergunta também, né, Morales, pro pessoal aqui. Você separou alguma coisa aí pra gente? Tenho. Eu tô tentando lembrar onde que eu coloquei essa pergunta. Tá aqui, já achei. Parola. Eu sabia, eu fiz de propósito. Fugiu! Eu fiz de propósito, já esperando que o Cabral fosse falar. Uma pergunta pra você, Cabral. A Juliana, ela falou o seguinte, Cabral, olha, no 7/10 de ontem, você comentou uma notícia do Citibank sobre uma possível diminuição do rating do Brasil. Com isso, Petrobras e bancos poderiam sofrer mais. E aí, deu ruim? Pergunta da Juliana. Eu acho que não sei se fez muito preço, não. Pode ter sido feito preço que a gente não enxerga. O que é preço que a gente não enxerga? Aquele gringo que vinha aplicar mudou a direção, mas não criou venda. Não provocou venda. A notícia em si não fez preço de venda, mas pode ter atrapalhado a compra, mas aí você não enxerga. Uhum. Mas é para chamar atenção. Se um dos maiores bancos do mundo está falando isso, ele não vai dizer que o Citi está com perseguição política. Para. O que é Brasil na conta Citi Mundo? É uma gota, né? Pô, o que era grosso ele vendeu para o Itaú, ele só tem um prédio de corporate. Então não pode dizer que é político. Então tem que se respeitar. Mas não dá para enxergar porque não fez preço, mas pode ter atrapalhado uma melhora, vai, porque o pessoal poderia aplicar e desviou. Uhum. Fechou? Boa. Uma última pergunta aqui, a gente falou bastante da Ambev, né? Principalmente porque é a que mais está subindo e tudo mais. Aí o Pablo está falando o seguinte, quanto que a divulgação de um balanço pode dizer sobre o futuro de uma empresa a ponto dela valorizar a sua ação em 10%, por exemplo? Né? Um exemplo da Ambev. Fazendo com que todo mundo queira comprar. Eu acho que no caso da Ambev é que veio fora do esperado, veio muito mais otimista do que estavam esperando, né? Então eu acho que é aí que foi a surpresa. Agora, se vem já meio que em linha, aí não faz preço, porque aí os analistas já estavam, né? Já colocaram isso na conta. Ou não necessariamente da Ambev. A gente sempre se pergunta, né? Por que sobe 10% ou por que um resultado ali até em linha com uma expectativa faz a ação cair 3%, 4%, 5%, né? É o humor do mercado que acaba ditando isso? O mercado eu acho que ali na hora... Quando sai o resultado de uma empresa, isso é um exercício legal. Entra no site lá, relação com investidores, tem muita informação ali, né? O próprio release e tal. Então, eu acho que ali dá para ter uma ideia, né? Uma sinalização para onde a empresa vai. Então, os números vieram bons, consistentes, e eu tenho uma impressão aqui, né, ao ler, que vai continuar assim. Ou não, foi algo mais transitório e tal. O Warren Buffett dizem, né, que ele passa o dia lendo relatório de empresa. É por isso que E o que pode ter acontecido que eu não vi, eu não acompanhei a Ambev, é o que ele pode ter falado do quarto tri, né? Uhum. Às vezes isso é muito comum, a empresa que alguns chamam que é a previsão futuro, guidance, tem um termo em inglês para isso. Que isso isso é muito esperado sempre do setor bancário em período de crise. Tipo, o que o setor bancário está pensando para frente? Eu não estou dizendo que aconteceu, mas isso é muito comum em empresa. Essas altas, às vezes, no meio do nada, é porque na coletiva, na hora que ele fala com alguém, algum jornalista, algum analista, olha, a nossa projeção para quarto tri é tanto que a gente já está tendo encomenda para o Natal. Não estou dizendo que foi o caso de Ambev, mas nada impede de ter sido isso. Porque, vamos parar para pensar, hoje, um mês do quarto tri já foi. Sim. 28 de outubro, já acabou o primeiro mês do quarto tri. Falta novembro e dezembro. Então, ele já está com várias encomendas. O cara não vai ligar para a Ambev dia 22, Grupo Mateus, Carrefour, Pão de Açúcar, não vai ligar dia 22 de dezembro, me manda aí 5 dias de fábrica, produção só de cerveja. Isso já está encomendado agora.
Pô, minha esposa já está começando a ver negócio de importação de produtos para Carnaval e Páscoa. Nós estamos em outubro. Qual é a empresa mesmo, Cabral? Que ela é o que é? Ela trabalha com transporte de comércio exterior. Aí é transporte marítimo. Os dois, marítimo, terrestre, ferroviário, o que for. Só que ela é, vamos dizer, uma agenciadora. Ela não tem ela não tem o navio. Mas, por exemplo, por que procuram ela? Porque se você é uma empresa menor procurar um armador gigante, ele não vai te atender. Ele vai atender a Vale, ele vai atender Conta Monstro. E o grosso que exporta, você tem... Os maiores exportadores são ligados à proteína e a minério. Mas você tem 1 zilhão de CNPJs que exportam direto. Direto. E esses 1 zilhão não vão ligar para gigante que ele não tem braço para atender. É que nem o private contra o tobogã. É o mesmo comparativo. É por isso que eu estou em casa aqui. Minha esposa, você, nós, tobogã, é nós. É nós. Tamo aí. Amanhã não vamos trazer só coisa trash. Show de bola. Eu tive a mesma ideia agora. Aquele mesma ideia. Tá querendo ser nossa amiguinha agora. Ia botar um suco de laranja. Eu vou trazer aquele coração de abóbora. Eu vou botar um tangue ali. Uma cristal e aqui vai ser com Heineken. Aqui é... Com Heineken? Só pata negra aqui, viu? Aí é torcida... Aqui é pistache. Pata negra. Não, pistache eu não posso comer pistache. Você tem. Mas... ele é alérgico lá, tá vendo? Vai lá. Quis dar uma de rico, não vai ter torcida. Quis dar uma de rico, não, filho. Nasci rico, assim. Desculpa. Nasceu rico. Eu nasci assim. Agora tem certeza que vai querer fazer amizade amanhã com a gente, que aqui vai ter só coisa trash. Que vai ser legal. Vai ser tudo e ele lá vai ter não sei o que da Offner, não aqui sei o que vai da ter Copenhague. Aqui vai ter. Vamos botar umas ações. Papel caído no chão. Aqui vai ter, Ambev, Suzano, Vale. Ali vai ter o comboio do pó. Cracolândia da internet. Nossa. Eu tô escutando, isso tá sendo gravado. Chefe, não desmonta essa gravação. Eu quero isso pra eternidade. Deu rod, maluco. Hashtag Gani cancelado. Exatamente. Tá elitista demais. Por falar em elitista, faltam 35 pessoas pra gente bater 33.900. Vai logo aí, segue logo a gente. Segue a gente. Vamos. Se inscreve. Vamos ver se aumenta. Eu tô vendo ao vivo. Show de bola. Vamos lá. Ninguém vai seguir a gente, é isso? Vai seguir. Cabral. Segue aí, gente. Vamos lá. O chefe tá dando F9 ali. F9? F9. F9 ou F5? Você entende tudo de computador. Não mudou nada. Cabral, vai, deixa suas considerações finais que o seu convidado do D-Trade, o Tominaga... que é um cara que eu tenho que pedir 1 zilhão de desculpas. A gente já cancelou 2 vezes por causa do Paulo Guedes, mano. Pois é, hoje eu tenho que pedir espero desculpa que o Paulo pra ele Guedes 100 vezes. Não resolva falar. E o cara trabalha com a Bibi Nassif. Meu Deus do céu. Voltando aqui. Aí, Cabral. Oi? Dá o recado final. Vamos lá. Recado final. Ricardo não. Ricardo é o convidado. Não, o Ricardo final. Também tá querendo participar do tobogã. Tá agradando a gente pra querer participar do tobogã. Ricardo final, não. Vai. O tobogã e o tobogane. Que foi tão ruim que eu travei. O recado final é... Brasília, ajuda a gente. Faz o favor aí. Não atrapalha não, porque você pode dar tanto problema pra gente que não tem nada a ver com a história. Ok? Só isso. Só ajuda a gente. Mais nada. Só isso que eu quero. Boa. Gani, recado final. Assistam o programa de amanhã. Imperdível. E amanhã vai voltar a bomba do Gani ou sexta-feira você já... Não, a bomba do Gani tá aquele estalinho que as minhas filhas brincam, né? Qual é a bomba do Gani hoje? O IPCA veio em 12. Eu falei, isso eu sei, maluco. Eu quero bomba mesmo. Vou tentar trazer amanhã. O pessoal tá cobrando aí. Ô, Gani, você precisa falar aqui do negócio da HP que você tinha prometido. HP, fazer uma conta. HP, deixa eu falar um negócio da HP. Tem uma glamorização, nada contra a HP, mas tem uma glamorização da HP que hoje no mundo do Excel, o Excel é muito mais útil, né? Usa o Excel. Aqui a HP serve só para fazer prova ali, né? Mas abandone a HP para pro Excel. O Gani se mostrou o inimigo da HP. Mano. Inimigo da HP. Assim como aquele grupo antigo lá. Ô, Daniel Morales, recado final aí. Não, é pro pessoal assistir amanhã o BMC Market Boteco.
Pô, vamos fazer já me chamaram aqui e não se esqueça. Vamos trazer um cachorro? Com descontração. Porque boteco tem que ter um cachorro de fuso preto marrom. Mas só se for caramelo. Só se for virar lá. Já me chamaram. Ok, já me chamaram do cara do Yu. Joe. Do Joe. O Morre Diabo. Já me chamaram o cara do Psicopata Americano. O Morre Diabo, é verdade. Me chamaram agora de Paulo Ricardo. Tá aqui, ó. Paulo Ricardo. Vai falar que deu olhar de Talibã. Jim Morrison, que é o do The Doors. Jim Morrison é bom. Jim Morrison é bom. Calbi. Enfim. Você... Parece mesmo. Mil e uma utilidades. Muito bem. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Até amanhã. Valeu. E daqui a pouquinho o Alexandre Cabral, chegando aí com o Ricardo Tominaga também, para fazer o D-Trade. Enquanto rola aquela troca lá de lugar do Daniel Morales com o Alexandre Cabral, eu vou dar um giro na nossa bolsa aqui, que nesse momento sobe 0,24% depois de cair em alguns momentos do pregão dessa quinta-feira. A bolsa, nesse momento, chegando ao patamar de 106.622 pontos. Olha só, entre as maiores altas da bolsa, Ambev subindo 9,6%. A gente tem BRF subindo 6,6%, Multiplan subindo 3,15%. Multiplan que soltou resultado, né? O mercado aparentemente gostou também. Temos Banco Inter subindo mais de 2,8%, Klabin subindo 2,6%. Aí temos CVC, Uzi Minas, Vivo Telefônica, que soltou resultado também, subindo 1,7%. Na parte de baixo, na parte das quedas, a gente tem Americanas SA caindo 6,9%. PetroRio caindo 3,63%. Lojas Americanas caindo 4,94%, Cirela caindo 3,75%, JHSF caindo 3%. Esta é a nossa bolsa, esta é a bolsa que a gente acompanha aqui no Brasil. Temos as bolsas americanas também, mas essas estão trabalhando também em todo o patamar positivo. Dow Jones subindo 0,5%, S&P subindo 0,87%, Nasdaq subindo 1,27%, aí nessa esteira dos resultados das Big Techs, né? Lembrando que hoje ainda teremos resultados de Big Techs, principalmente Amazon, divulgando seu resultado hoje. As bolsas da Europa já fecharam praticamente mistas, porque DAX na Alemanha caiu 0,06, 0 ali, FTSE no Reino Unido 0,05. CAC na França subiu 0,75 e o índice Eurostock subindo 0,31%. A gente ia falar um pouco também sobre a política monetária no mundo todo, né? Lá no Reino Unido, na Europa, o Banco Central Europeu mantendo ali a sua política monetária e diz que vai continuar com esse patamar de juros enquanto a inflação não estiver ali nos 2%, que é a meta. Mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu joinha aí pra gente e também se inscreverem no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra gente conseguir bater a meta aí. A gente quer chegar nos 34 mil inscritos até amanhã, tá certo? Então é isso. Nós voltamos amanhã no nosso BMC Market a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço a todos. Fiquem agora com o D-Trade com o Alexandre Cabral. Tchau, tchau.